eu não fico esperando, não. Eu fico tentando entender que hora que a coisa vai virar. Porque já está acontecendo. Em algum momento a coisa vai virar... Não vou dizer que vai virar arte, mas vai virar o movimento de criar. Assim. E eu acho que a gente não tem muito tempo para esperar. Eu acho que isso é constante e acontece o tempo todo. Então, tem uma relação minha com a ideia... Eu não tenho uma relação com espera, exatamente. Eu tenho uma relação com atividade e não atividade. Isso eu tenho. Tem uma hora que a coisa está... Na verdade, não é atividade e não atividade. São tipos diferentes de atividade nesse processo criativo. Tem um momento que a atividade ela parece ociosa, mas ela não é. E tem um momento que essa atividade criativa parece ativa, mas ela sempre foi. Ela sempre foi, porque ela está lá. Se você está agoniado com alguma coisa, que você precisa sublimar naquele processo, significa que aquele processo vai estar agindo. Assim. Eu acredito que, quando eu falo nesses momentos que não parecem ativos, eu estou falando de uma soma de processos que são muito internos ainda. Eles ainda não são processos externalizados. Então, nós estamos falando de trabalhos emocionais, nós estamos falando de pensamentos e, enfim, realidade. Vou colocar aqui realidade virtual, mas vou colocar aqui a realidade no seu sentido de realidade. Tipo assim, as coisas estão acontecendo virtualmente, elas ainda não instauraram o seu direito de existir no mundo real. Elas ainda não viraram coisas reais, elas ainda são coisas virtuais, elas estão em uma outra categoria. E também os fenômenos, né? Que são coisas que não são coisas. E eu acho que, tipo, e são processos de inatividade que elas estão formando, elas estão pré-concebendo o que vai acontecer. E a gente não precisa perceber, a gente não precisa saber disso. Alguma coisa dentro de nós já sabe o que vai acontecer. E as pessoas podem chamar isso de intuição, ou podem chamar isso de um auxílio espiritual, ou podem chamar de consciência, mas tem algo que precede que o nosso corpo reconhece, e que quando você ativa isso, você está pronto para instaurar. Até porque eu acredito que no processo de instauração das coisas, desses trabalhos emocionais, dessas realidades virtuais, desses fenômenos, a amarração criativa, o processo de instauração também, ele acontece quando você não assume mais a coisa como em processo, você assume a coisa pronta, do tipo, encerrei, mesmo que não esteja do jeito que eu quero, mas encerrei porque aquilo foi o que aquilo dava conta de ser. E as coisas são o que elas dão conta de ser. Elas não podem ser mais do que isso. Eu acho que a arte é diferente de um caderno de artista, de um diário. Assim. Acho que a arte não é sobre desejar, é sobre o que você deseja, é quando o que você deseja tem um sentido público. Então, no sentido público é aquilo que eu toco que outras pessoas estão tocando também. De forma que eu acho que é uma liberdade, mas também é uma grande responsabilidade. Você precisa, quer dizer, pelo menos eu acredito que o que se torna publicável só se torna publicável porque tem um sentido público. Porque se não tiver, não precisa ser publicado, publicizado. E aí, para eu conseguir construir essa linha entre o meu desejo e o sentido público, eu uso umas ferramentas. Elas têm a ver com parâmetros. Então, e os parâmetros são 4 que eu uso. É um crítico social, um histórico antropológico, um estético artístico e um biográfico. Sendo a concisão desses 4 parâmetros, quando eu consigo achar, como diz você, quando eu tenho a linha de força ali, que eu consigo entender ela nesses 4 parâmetros e eu consigo formar um sintetizado disso, aí eu posso dizer que eu tenho uma obra de arte. Eu mesmo não sei se eu consegui. Eu tenho uma obra que eu gosto muito, que é o Para que uns entrem dentro da geografia um dos outros, que eu fiz esse ano. Tipo assim. Era o resultado de muitas das minhas atividades ao longo dos últimos, sei lá, 7 anos. Porque ela foi uma produção muito pauleira. Tipo assim, ela foi uma produção de trabalho mesmo. Assim. Tipo, tinha hora que eu não desejava fazer, eu só fazia porque eu precisava.
Isso não é necessariamente ruim, não. Eu acho que tem um compromisso mesmo. Menos infantil, né? Um compromisso mais adulto com a arte. Assim. E nela tem isso tudo que eu tô falando, tipo assim, extensíssimo, extensíssimo. Porque, tipo, para fazer pesquisar sobre existências mínimas, para fazer tipo, pesquisar sobre os diferentes modos de existir, para fazer tipo, pesquisar, sei lá, artigo científico sobre a solidão romântica no isolamento na faixa etária entre os 18 aos 25 anos, umas coisas tipo assim, que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, para eu entender o que estava acontecendo comigo, para eu criar uma relação. Porque essa estética, nesse lugar, nessa posição, essa estética tem uma outra história. Ela tem a história de dizer que o que é mais forte não é esteticamente visível, é afetivamente que ela é mais forte. E isso abre possibilidades infinitas dentro da estética, porque vai dizer respeito quando uma coisa se torna suficiente. E você percebe que o que faz ela ser suficiente é a relação que ela produz, a relação que ela está dizendo respeito. Se a relação que ela está dizendo respeito é suficiente, tudo é suficiente. Então, é cultivar mais as relações do que os trabalhos. Deixar as relações férteis. Plantar mesmo, tipo assim, plantar carinho toda vez que você puder. E ser emocionado, né? Porque eu acho que é isso também, tipo, ser emocionado, dizer, puta que pariu, eu te amo pra caralho. Eu acho que tipo, é importante a gente falar.